tá certo? Por falar em extrema-direita, uma pesquisa divulgada esta semana, realizada pelo Zeitgeist Public Affairs, IDEA e Instituto Locomotiva, mostrou que 54% dos eleitores de Bolsonaro estão abertos a uma possível nova liderança na área. Os dados da pesquisa mostram que Michele Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, são as principais alternativas deste campo político. Afinal, pode haver um bolsonarismo sem Bolsonaro? Rose, você começa assim, eu me penitencio de ter tirado a palavra de você antes. Olha, eu acho que, para começar respondendo essa pergunta, se né, tem bolsonarismo sem o Bolsonaro, eu acho que a gente precisa tentar entender também os perfis políticos da Michele e do Tarcísio, né? Eles não são a mesma pessoa que o Bolsonaro, mas eles estão, de certa forma, atrelados a esse movimento. Acho que a Michele, a gente não sabe ainda exatamente quem é a Michele. Eu acho que ela é tá um pouco oculta as reais intenções da Michele. A não ser que ela é extremamente vinculada aos evangélicos, né? E ela está fazendo um movimento dentro do PL, aparece toda hora na TV, como articuladora do PL Mulher. E o Tarcísio, eu também, assim, não sei se ele pode ser separado do bolsonarismo. O Tarcísio, ele cresceu, ele teve um desempenho eleitoral para um cara que não tinha trajetória política, muito bom, né, no maior estado do Brasil, debaixo do bolsonarismo. Eu acho que esse movimento e que essas pesquisas indicam de que o Bolsonaro pode ser substituído, eu acho que ele tem mais a ver com um desgaste que pode ser de curto prazo do Bolsonaro, por causa de todos esses escândalos, a questão das joias, né? O Bolsonaro está indo para a PF depois, ele mesmo está mais calado, parece que ele estava falando muito mais quando ele estava nos Estados Unidos do que agora, então parece que ele está mais ressaqueado ainda, tem a repercussão extremamente negativa do 8 de janeiro, que é da galera, que é da base bolsonarista em torno de 28%. Então, eu acho que a figura do Bolsonaro, eu não diria que ele está extremamente apagado, mas eu acho que ele está no bastidor. Então, pode ser que nesse momento, uma parte, né, porque não são todos bolsonaristas, uma parte de quem votou no Bolsonaro esteja querendo outro tipo de liderança. E aí o Tarcísio, ele está com um cargo político num estado extremamente importante, e a Michele está muito mais na mídia do que o Bolsonaro nesse momento. Então, pode ser natural que as pessoas tenham esse feeling de indicar essas outras figuras. Mas eu acho que isso vai depender, né, se eles vão realmente ser uma opção ao Bolsonaro. Eu acredito que isso vai depender do grau de radicalidade deles em relação à extrema-direita. Né, se eles vão se atrelar. Eu não acho que o bolsonarismo esteja se enfraquecendo no Brasil. Eu acho que eles estão um pouco ressaqueados, mas eles não estão enfraquecidos. E acredito que, dado o contexto político do Brasil, quem se apresentar como alternativa do outro lado vai precisar comprar aquelas pautas antissistêmicas que o bolsonarismo e a extrema-direita compram. Sérgio Amadeu. Olha, o bolsonarismo, ele foi um acontecimento. O que eu quero dizer com isso? Você tem uma pessoa muito improvável, um verdadeiro ignorante, mas uma pessoa extremamente violenta, truculenta, defensora da tortura, defensora de tudo aquilo que a democracia quer, na verdade, secundarizar, quer tirar dos holofotes, né? Quer dizer, o Bolsonaro representa a reação. O Bolsonaro representa o brilhante Ustra que tortura mulheres e crianças. O Bolsonaro é, na verdade, uma pessoa que não trabalha, não sabe trabalhar, não gosta de trabalhar. Ele
ele é o representante de tudo que existe de nefasto e de invejoso. E por isso que quando ele aparece, ele dá cidadania a uma parte da sociedade que é de direita, mas que, pelo impulso que ele deu, foi carregada pelo Bolsonaro e se blocou à extrema-direita. Se o Bolsonaro for candidato, se ele sobreviver, e parece que a gente mesmo ajuda, porque não tem uma força-tarefa para condená-lo, porque ele é um criminoso comum, político e também genocida. Então, sabe o que acontece? O Bolsonaro, se ele não for condenado, ele é uma liderança política porque ele deu legitimidade a tudo que existe de podre na nossa sociedade. Então, é essa a questão que ele faz, que ele promove. E a extrema-direita, ela ganhou muita força, e eu quero lembrá-los e lembrá-las, né? Ele reduziu o espaço do centro. A extrema-direita dominou, mas isso não é um fenômeno só brasileiro, não. É um fenômeno maior, é um fenômeno mundial. Então, eu não tenho certeza, Haroldo, se o Bolsonaro é carta fora do baralho. Agora, é óbvio que a extrema-direita, hoje, ela é extremamente consistente no sentido de ter uma quantidade de eleitores e de pessoas que se guiam pela pauta reacionária muito grande. E isso é reforçado, eu vou falar uma coisa que as pessoas, muitas, ficam muito irritadas, é reforçado pelo crescimento do fundamentalismo religioso evangélico. Ah, não, todo mundo tem direito à religião. Não é disso que eu estou falando, eu só estou falando que tem essas igrejas neopentecostais que elas são exclusivamente neoliberais e flertam com o fascismo. Então isso deu um bloco muito grande e óbvio que vai ter uma disputa, mesmo com o Bolsonaro hoje. A Michelle, todos os sinais são de que ela preferia ser uma candidata. Mas o Tarcísio, ele também tem uma força. E a força dele veio do interior de São Paulo, que é o tucanistão. Tiram o tucanato, neoliberal, conservador, e põe, na verdade, um cara, quer dizer que é uma tragédia, né? Um Faria Limer que fala carioquês, que não tem nenhum sentimento, nenhuma política pública de direitos sociais. O Estado de São Paulo é uma potência. Imagine uma política pública de distribuição de renda nesse Estado. O Estado de São Paulo, ele tem mais recursos por cabeça do que o Brasil, gente. E ele está na mão dessa extrema-direita, que qual a jogada dela? Dá dinheiro para rentista, para cara que não paga imposto, que são os ruralistas, né? Porque tudo que eles exportam ali, Candir, isenta, se exportou não paga, entendeu? Não paga ICMS. E aí, o que acontece? Isso é uma tragédia. Mas esse cara do interior de São Paulo, ele está lá feliz com o Tarcísio, porque o Tarcísio é o cara, o Highlander destruidor de direitos. É isso, é basicamente isso. Tá certo. Amanda. Se existe bolsonarismo sem Bolsonaro, sim, existe. Do mesmo jeito que existiu o uribismo sem Uribe, do mesmo jeito que existiu o fujimorismo sem o Fujimori. A América Latina tem essa realidade, né, da força política, da violência. É um processo histórico, né, da nossa região, muito bem utilizado pela política externa dos Estados Unidos. Então, para mim, o bolsonarismo é um fenômeno da região, é um aspecto do mundo, do cenário internacional, tem uma influência muito grande da extrema-direita mundial e do Trump. Tudo isso foi muito bem financiado, muito bem formulado ideologicamente. A gente não pode esquecer do Olavo de Carvalho, porque, querendo ou não, ele formulou ali um projeto ideológico. A gente, negando ou não isso, se isso é ideologia ou se isso é fascismo, qual o conteúdo, acho que a gente vai ter muitos livros e debates acadêmicos para conseguir dizer o que foi o Bolsonaro. Eu não diria que o Bolsonaro é um acidente histórico, né? Eu acho que quando o Bolsonaro surgiu, a gente falou, não, isso aqui é um erro, assim, é um acidente histórico. Não, é uma realidade histórica.
é uma realidade da queda da hegemonia do capitalismo norte-americano, que tem algumas opções. Os democratas é fazer uma grande guerra, os republicanos é avançar com conservadorismo, extrema-direita e influência na América Latina e outros países. Então, acho que tudo isso, essa característica internacional, a gente precisa destacar no Bolsonaro e também destacar que a extrema-direita no Brasil ela tem o berço aí na ditadura militar. Né? E a ditadura militar, se a gente for ver nessa breve redemocratização do Brasil, ela avançou, recuou assim que deu. Ou seja, assim que a elite pactuava com essas ideias. Então, o que a gente não pode esquecer é que a elite pactuou com o bolsonarismo, né? Pactuou com o Bolsonaro e que agora pode fazer outras alianças, né? O Tarcísio pode representar um bolsonarismo mais mais educado, né? Mais polido para a elite paulistana, mas a extrema-direita ela avança e recua conforme ela tem espaço para isso. Então, a gente precisa permanecer atento, porque essa extrema-direita na região, ela parece aparecer do nada, né? Rodolfo Fernandes na Colômbia apareceu do nada, né? Quase ganha do Gustavo Petro. Então, agora o Milei na Argentina aparece do nada. A gente tem que lembrar que não é do nada, né? A gente tem projetos ideológicos de extrema-direita que avançam no mundo inteiro e possuem um terreno super fértil na América Latina por conta da nossa formação histórica de violência, de exploração, de racismo, né, que eles, com o conservadorismo, conseguem ter uma base muito forte no país. Terminamos assim mais um programa Outubro. Amanhã tem mais. Espero todos vocês aqui novamente, ou eu ou o Breno estaremos aqui à frente do programa. Boa noite a todo mundo que assistiu, comentou, compartilhou e etc. Tchau, Sérgio. Tchau, Amanda. Tchau, Rose. Valeu. Tchau, gente. Tchau, Haroldo. Valeu. Boa noite.